Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao mais um canal, a mais um vídeo, né, do Lohan Lima, professor Lohan Lima. E hoje nós vamos falar sobre a estatística, de um dos conteúdos que tem uma probabilidade muito grande de cair no Enem, tá? Quando a gente começa a falar de estatística, eu tenho que primeiro, né, ter um conhecimento básico de como é formada a estatística. Então, para isso, nós vamos começar os conhecimentos básicos de estatística. Primeiro, a parte de população da estatística, o que é a amostra na estatística, o que são variáveis. Logo em seguida, nós vamos falar que, após extrair os dados brutos, utilizando essas informações, nós vamos fazer a nossa distribuição de frequência. Então, vamos olhar aí rapidinho aí para vocês, tá? Bem simples mesmo. Mas primeiro, né, deixa eu pedir para vocês, deixe aí, né, o like no nosso vídeo, ative o sininho de notificação para que você fique atento aos próximos vídeos, tá? Que a gente vai estar postando semanalmente todos aí os vídeos, conteúdos voltados para o Enem. Então vamos lá. População. Dentro da estatística, o que é uma população? Na estatística nós temos que ter algo a pesquisar. Então o que é população? Quando eu defino o que eu vou pesquisar, eu estou falando de população. Como assim? Vou fazer uma pesquisa com os brasileiros. Então, a minha população é exatamente os brasileiros. Ou eu posso estar falando que eu vou fazer uma pesquisa no Brasil. Só que, fazendo a pesquisa no Brasil, eu consigo identificar que o Brasil vai ser a minha população. Bacana, essa é bem fácil de definir a população. Outro detalhe é que eu poderia definir, vou fazer uma pesquisa com alunos. Então, vou fazer uma pesquisa com alunos. Agora, o que a gente vai entender de população e de amostra? Olha o detalhe bem bacana. A população, a maioria das vezes, ela é algo imensurável. Eu falo quem que é, mas eu não consigo mensurar aquilo, dar valores exatos. Olha isso, hein? Então, dentro da população, ela pode ser finita ou infinita. Bem bacana. Agora, quando eu falo de amostra, significa que eu tenho o foco de uma população e retiro daquela população a minha amostra. Então vamos dar um exemplo bem simples. Minha população é o Brasil, mas eu não vou conseguir pesquisar o Brasil inteiro. Então vou pesquisar apenas Minas Gerais. O que significa isso? Significa que Minas Gerais é a amostra de Brasil, tá? Então eu consegui tirar uma amostra. Agora eu falei de alunos, né? Vou mandar um salve para os meus alunos aí, alunos do Polivalente ou alunos do Atenas, e vou mostrar a vocês que quando eu falo de população alunos, eu consigo classificar uma amostra. Vamos supor que eu estou querendo pesquisar sobre alunos, mas eu vou definir que eu quero os alunos do Polivalente e os alunos do Atenas. Então, eu consegui definir a minha amostra. Alunos de forma geral, poderia ser alunos do Brasil inteiro, mas eu claramente, quando eu falo de uma amostra, eu vou pesquisar apenas os alunos do Atenas. Bem bacana. Nós vamos agora para as variáveis. Após decidir a população, após decidir a amostra, nós vamos começar a decidir quais são as variáveis que eu vou estar pesquisando nessa estatística. Lohan, o que é variável? O que eu quero pesquisar entre esses indivíduos? Variável é algo que é comum em todos eles, tá? Como assim, Lohan? Então vamos lá. Se eu falar de alunos, eu poderia falar horas de estudos por dia. Isso é comum em um estudante, um aluno. Agora, eu também posso falar algo comum que tem em todos, é referente à idade de todos. Poderia falar também sobre a altura de todos. Então, o que é variável? A variável ela é algo que é comum entre todos da amostra ou todos da população. Isso é a variável. Agora, a variável é dividida em duas partes. Primeira, qualitativa. Segunda, quantitativa. A qualitativa é exatamente quando a gente coloca, né, dá uma qualidade à pessoa, ou seja, a gente não usa termos numéricos, a gente usa mais ou menos assim, baixo, alto, magro, gordo, rápido, devagar, como é que eu posso falar?
classificar inteligente e burro, claro que essa a gente não pode falar com os alunos, né? Mas é uma classificação, então a gente tem uma classificação onde a gente não consegue enumerar nem quem é melhor e quem é pior. Então, quando eu falo de qualitativa, eu posso estar colocando como cor de cabelo, tá? Posso falar de raça. Por que eu posso falar em qualquer uma dessas? Porque quando eu falo de cor de cabelo, eu falo moreno, ruivo, loiro. Quando eu falo de raça, eu falo branco, negro e pardo. Então, observem isso, que isso é uma variável quantitativa, qualitativa dentro da nossa amostra. Então, eu vou pesquisar nos meus alunos quais são sobre cor de cabelo. Então, a variável da minha pesquisa é exatamente cor de cabelo. Então, é uma variável qualitativa. Vou falar de raça, vai ser uma variável quantitativa. Beleza. Agora, a segunda variável é a variável quantitativa. O que é uma variável quantitativa? A maioria das vezes é aquilo que você consegue determinar uma ordem para aquilo. Lohan, como assim, né? Vamos parar para pensar? Vou colocar uma variável quantitativa, idade. Então, quando eu falo de idade, é uma variável quantitativa. Por quê? Porque eu posso falar que em minha sala tem alunos de 15, 16 e 17. Eu consegui colocar em ordem por causa das idades, eu consegui colocar valores em ordens. Então, uma variável quantitativa é exatamente quando eu posso trabalhar com números e colocar eles em ordem. Se eu falasse de altura, a altura também pode ser colocada em ordem, tá? Tanto crescente quanto decrescente. Quando eu falo cor de pele, não consigo colocar em ordem cor de pele ou cor de cabelo, não consigo, né? Então, essa é a diferença de variável qualitativa e quantitativa. Agora, fez toda uma pesquisa, retirou os dados brutos. O que é dados brutos? Quando eu falo de altura, se eu pesquisar 10 alunos, eu vou ter um total de 10 alturas. Essas 10 alturas são chamadas de dados brutos. Eu extraí esses dados brutos. Então, vamos pegar aqui, né? Aqui, esses dados brutos, né? Eu vou colocar algo que eu esqueci de falar aqui. Vou colocar bem aqui sim, ó. Que é um detalhe que a gente fala que é rol. O que é rol? Vamos supor que eu extraí esses dados brutos, né? Então tá lá, dados brutos. As idades foram 16, 15, 18 e 17. Então quando eu falo de colocar em rol, ou falo em relação de um conjunto que está em rol, significa que esse conjunto é necessário ser colocado em ordem. Então observem que aqui o conjunto não está em ordem, mas quando eu coloco ele em rol, onde rol vai entrar agora, né? Rol vai se colocar em ordem, então isso vai ficar 15, 16, 17 e 18. Então, acabei colocando em rol. Podem ser de forma tanto crescente quanto de forma decrescente. Não importa de qual forma que você vai colocar. O importante é colocar em ordem, que na estatística é colocar em rol, tá? Então, distribuição de frequência. Extraí os dados brutos, coloquei em rol, tá aqui. Agora eu vou organizar para que isso facilite a leitura de quem está vendo esses dados estatísticos. Então nós vamos ter dois tipos de frequências. Uma, frequência absoluta. Segunda frequência, frequência relativa. Coloquei o símbolozinho aqui para representar a nossa percentual. Então, significa que a frequência relativa é o percentual da quantidade total que aquele valor representa dentro do dado estatístico. Vamos dar um exemplo? O número 1, a frequência absoluta, que é representada por FA, é a quantidade de vezes que esse elemento apareceu. É a quantidade exata. Então vamos olhar. O número 1 apareceu exatamente 2 vezes. Então significa que na frequência absoluta vai ser 2. O número 2 apareceu apenas uma única vez. Então a frequência vai ser 1. O número 3 apareceu exatamente 2 vezes. O número 4 apareceu uma vez. E o 5 apareceu 4 vezes. No total de números, tá? A gente pode colocar aqui o total de números para facilitar muita coisa. Total de números que nós temos um total de 10 números que foram distribuídos nessa frequência. Nessa distribuição de frequência. Agora, fiz a frequência absoluta. Vou fazer a frequência
relativa. O que é frequência relativa para nós? Frequência relativa é o percentual que aquele valor representa dentro do total de elementos. O total de elementos corresponde a 100%. 2 elementos do total de elementos corresponde a 20%. Um elemento do total de elementos representa 10%. 2 elementos representam 20%. Um elemento representa 10%. E 4 elementos representam 40%. Vocês vão conseguir observar, né, quando eu falo aqui de total, aqui somar todas as frequências deu um total 10. E aqui, somado todas as frequências relativas, que é o percentual, deu um total de 100%. Gente, então essa é a primeira aula de estatística, tá? Acompanha aí no canal, tem a segunda aula que vou falar sobre média, moda e mediana, que são as medidas e tendências centrais. Um abraço, não esquece de curtir a página aí, dar um like e ativar o sininho de notificação. Um abraço, fique com Deus, muito obrigado.